Todos, vamos iniciar hoje a aula 15, né? Vamos falar hoje sobre tabelas hash. A gente já viu a manipulação, né, de estruturas de dados, principalmente, né, listas encadeadas, né, vetores, arrays, né? E vimos também os principais algoritmos, né, de busca, né, num vetor, né? E a tabela hash, a gente vai ver que é uma estrutura, né, que permite que a gente localize de uma maneira, né, rápida, né, um dado elemento num vetor que na maioria das vezes não estará ordenado, né? Então a tabela hash é uma estrutura que permite essa identificação, né, da posição onde se encontra um elemento de um vetor, né? Então vamos ver os principais conceitos, né, relativos à tabela hash, né? A gente vai falar sobre as funções de hashing, a questão da colisão, que é o grande impeditivo, vamos dizer assim, né, da tabela hash resolver todas as situações, né, de localização, né, num dado elemento, num vetor. Os tipos, né, de tratamento que existe, o hashing fechado, linear, duplo, endereçamento aberto. Vamos ver alguns exercícios, né, e conclusões. Bom, então qual é a ideia, né? Quando eu tenho uma tabela com uma chave, né, e vários valores por linha, né, normalmente eu quero inserir, apagar registros, né, baseado na chave, né, na posição, né, onde se encontra esse valor, né? Se eu tiver, né, que realizar uma busca sequencial, ou até mesmo uma busca binária, né, para encontrar o elemento, encontrar a posição, isso sempre demanda algum tempo. O ideal seria que eu quero achar um vetor, né, tamanho n qualquer, né, mas vamos pensar num vetor bem grande, né? Eu quero achar o elemento 312. Eu gostaria de ir exatamente aonde está o 312. Isso seria o ideal. Para eu poder fazer isso, né, eu teria que ter uma estrutura de array que indicasse, olha, o 312 está na posição X. Né? Alguém podia falar, não, eu não posso botar o 312 na posição 312? Pode. O problema é que eu não tenho, né, normalmente, um array que se comporta, se organiza, né, de uma forma tão fácil de se manipular, né? E também existe o custo de manter esse array, né, ordenado ou, né, organizado segundo um certo critério, né? Além disso, nem sempre todas as posições vão estar preenchidas. Então, na maioria das vezes, eu vou ter números assim aleatórios, são o número do CPF do cidadão. Eu não tenho sequências, né, de números de CPF, né? Eu posso até manter uma certa ordenação, mas eu não vou ter uma sequência, né, bem organizada, né? E se eu também tivesse essa estrutura, eu ia ter uma complexidade maior em termos de tamanho, porque eu ia ter dois arrays, né? Um para guardar o valor, outro para guardar a posição onde está cada elemento. Também não serviria, né? Uma situação que poderia ser utilizada é uma estrutura do tipo árvore, onde eu posso chegar mais rapidamente ao elemento, né? Mas dentre essas duas opções, surge a tabela hash como uma opção bastante vantajosa. Então vamos ver, né, a utilização da tabela hash, né? Então a motivação, né, é eu ter uma estrutura, né, um array, né, onde eu posso localizar um item, né, no acesso direto, né? Eu quero tal elemento, eu vou direto nele, tipo um dicionário, né? Ninguém fica folheando o dicionário todo para encontrar uma palavra que ele quer, né? Eu quero saber o significado de macaxeira. Eu não vou começar letra A, B, eu vou direto no M, né? MA e assim por diante, né? Ou seja, eu faço um acesso direto, né? Para um compilador, isso também ocorre, né? O compilador ele também precisa, né, ser muito rápido, né, para fazer, né, a identificação do símbolo numa linguagem de programação. Ele precisa ir direto aonde está, né, para poder pegar o token correspondente do símbolo e assim por diante.
Então são muitas aplicações que eu preciso ter esse acesso direto. Tá? Então, existem muitas aplicações que a gente tem que obter esse valor com poucas comparações. Né? E a estrutura que é bastante utilizada, que é mais adequada para esse caso, é a tabela hash. Né? Então, a tabela hash ela pode ser implementada, e a gente vai ver os exemplos aqui, né, para a gente entender o conceito, né, através de um vetor, né, onde eu vou guardando os elementos nas posições desse vetor, né, de acordo com a função hash. É aí que está, né, a grande diferenciação. Tá? Então, vamos imaginar que eu tivesse esse vetor, né, que tem esses elementos, ele não está em ordem, né, não há necessidade nenhuma de estar em ordem, né, na maioria das vezes não vai estar, né, não tem essa necessidade, né? E aí eu tenho que inserir o número 20. Aonde eu vou inserir o 20 nesse vetor? Né? Então, na tabela hash, né, eu vou ter uma função hash que vai calcular, olha, o 20 ele vai na posição 4. A função hash, que é muito comum, que a gente vai ver nos exemplos, é a função do resto da divisão. Né? Como o resto da divisão, né, vai dar um valor sempre menor ou igual ao número que está sendo inserido, né, eu vou ter possibilidade de escolher um valor, né, calcular, né, a posição de um valor que possa alocar aquele número. Então, 20. Qual que é o resto da divisão de 20 por 8? Bom, 20 por 8 dá 2 e sobra 4. O resto é 4, ele vai na posição 4. Se eu fosse inserir o 16, bom, 16 por 8 dá resto 0, né? E aí? E agora já tem um cara lá. Aí é o caso da colisão. Né? Então, o grande problema da tabela hash é quando eu calculo a posição de inserção, né, de um dado elemento e já tem alguém lá. Né? Isso pode ocorrer, como nós vamos ver. Tá? Bom, então nesse caso, o 20 foi inserido na posição 4. O 11, quanto que é 11 dividido por 4? Né? Vai dar 2, né, e sobra 1. Então o 11 dividido por 4, né, dá 2 e sobra 1. Né? E aí o 11, né, aliás, 11 mod 8, né, perdão, dividido por 8. Né? 11 dividido por 8 sobra 3, então o 11 vai na posição 3. Né? Então está lá. Né? E assim eu vou calculando, né, os demais elementos. Né? O 45, né? Onde é que o 45 ia? 45 dividido por 8, né? Dá 4 vezes 8, 40, sobra 5. Então 45 vai na posição 5. Né? Então está lá o 45. Bom, tamanho de uma tabela hash, né? O problema é que como o espaço-chave, ou seja, o número de possíveis chaves é grande, né? Eu também não vou ter um array tão grande. Normalmente ele é menor, né? Se fosse uma tabela de nome, por exemplo, com 32 caracteres por nome, eu teria que ter, né, 26 vezes o alfabeto, 26 elevado a 32, isso aí dá 2 elevado a 160 possíveis elementos. É um número impraticável de grande, né? Além do que haveria desperdício de espaço, né? Porque eu só vou estar manipulando uma pequena fração, né, da tabela a cada momento. Então, o que é que a gente vai fazer na função hash? Né? Eu vou mapear esse conjunto de valores em possíveis, né, chaves, né, ou posições que eu vou colocar esses valores, mas num espaço bem menor. Isso que a função hash vai fazer. Então, esse inteiro gerado pela função hash, que é aonde que eu vou guardar o elemento, a posição do elemento, a gente chama de hash code, né? E ele é usado para localizar o item. Então, como que funciona a função hash? Né? As chaves de pesquisa vão ser transformadas, né, em endereço para a tabela, né? Vai ser a minha função de transformação, função de mapeamento, função de espalhamento, né? Ou função hash, são todos sinônimos. Né? Obtém o valor do endereço da chave, né? Essa função tem que ser uma função fácil, né? Rápida de ser executada, né? E fazer uma distribuição equiprovável da chave, ou seja, fazer uma distribuição o mais espalhado possível. Né? Por quê? Porque daí a chance de ter colisão é menor. Né? Se eu fizer uma função hash que gera, né, chaves todas no mesmo local, vai ter uma hora que a colisão vai ser muita. Né? Então essa é a função hash.
Tá? Então, formalmente, né, se eu tenho uma tabela de tamanho M, né, eu tenho que mapear, né, todas as posições, né, dessa tabela, né, chaves de entrada, né, no intervalo de 1 a m. Né, cabe m elementos nessa tabela. Então, a minha função hash vai pegar um elemento qualquer e vai gerar um número de 1 a m, que é a chave ou a posição onde esse elemento vai estar. Né? Então, dado, né, um elemento, né, nesse conjunto, KJ, né, eu vou retornar um número i, que é um índice, né, da posição, né, do meu vetor de tamanho m. Né? Esse elemento, né, esse i vai ser a posição, né, a chave, né, do elemento que eu vou manipular. Tá? Então, aqui eu tenho três situações distintas de uma função hash. Né? A função hash ideal é aquela chamada uniforme, né? Ou seja, cada elemento vai para um lugar, né, diferente e não há colisões. Né? Eu distribuo, né, todos os elementos através das posições do meu vetor. Uma função hash ruim é aquela que tem muita colisão. Todo mundo acaba sendo gerado, né, a posição de inserção dele no vetor para o mesmo lugar. E aí não vai dar, né? Dois copos não ocupam o mesmo lugar, dois números não ocupam a mesma posição do meu vetor. Né? Eu tenho que tratar a colisão, que vai dar um certo trabalho, como nós vamos ver. E o aceitável? O aceitável é que faz uma distribuição com algumas colisões, que é o que nós vamos ver que ocorre na prática. Tá? Por isso a gente vai ter que tratar a colisão. Bom, quais as funções hash que existem? Né? Tem diversas aí. Né? Resto da divisão que a gente viu, né? Eu pego o número, né? Escolho, né, o número que eu vou dividir, né? Isso a gente também vai ver, né? Esse número é importante, né? Ali eu estava usando o resto da divisão por 8, mas não podia ser por 11, por 13, por 15, enfim, né? Então eu tenho que escolher bem esse número, né? Mas vai dar colisão do mesmo jeito. Eu tenho o meio do quadrado, o método da dobra, multiplicação, hash universal, tem vários outros aí. Né? O objetivo é a gente entender o conceito. Né? Depois, o tipo da função hash é uma função, que daí eu aplico ela, né? E vai ter melhor ou pior resultado, dependendo de algumas outras condições, né, do meu conjunto que eu quero mapear. Bom, como é que funciona o resto da divisão, então? Né? Vamos voltar a falar nele, porque ele vai ser bastante utilizado nos exemplos. Né? Então, a chave, né, é um valor numérico, né? Ou seja, a chave é o valor que eu quero guardar, né, no meu vetor, e eu vou dividir isso por um número, né, um outro valor. Né? E esse endereço, né, é dado pelo resto da divisão, né, da chave, do valor que eu quero guardar, por esse número. Né? Então eu vou fazer, né, minha função vai ser o x, né, que eu quero guardar no meu vetor, mod m, onde m é o tamanho, né, da tabela, né, e x é um inteiro, né, que corresponde à chave. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tiver m igual a 1001 e a sequência de chaves, né, 1030, 839, 10.054, 2030. Então eu faço essa operação, né? Pego M, divido pelo tamanho da chave, pego o resto, isso vai me dar um endereço. E aí eu teria esses endereços. Vocês estão vendo que os endereços, eles não são necessariamente em ordem crescente, decrescente, dependente. Eles são um resultado da aplicação da função. Simplesmente isso. Tá? Quais são as desvantagens, né, do resto da divisão? Né? A função depende desse valor M, né, que eu vou fazer essa divisão, né? O m, algumas dicas, ele deve ser um número primo, né? Porque um número primo, né, ele gera uma distribuição maior, né, do resto da divisão. Se eu pegar um número par, todo número e a chave de inserção for par, o resto vai estar sempre zero. Né? Eu vou ter uma proliferação, né, de colisões, né, na posição zero. Né? Um número ímpar, mas que não seja primo também, né, vai dar, por exemplo, um número 3, né, vai dar todos os múltiplos de 3 e assim por diante. Então, é melhor que seja primo. Né? E deve ser pelo menos maior que 20. Né?
Bom, vamos ver a questão da colisão, né? Seja qual for a função, né, vai existir sinônimos, ou seja, chaves distintas, números distintos, que quando aplica a função hash dá o mesmo valor, né? E aí eu vou ter uma colisão. Por quê? Porque os dois teriam que ficar no mesmo local da minha tabela hash, né? Então, qualquer que seja a função de transformação, vai ter a possibilidade de colisão. Não tem como, né? E as colisões vão ter que ser tratadas. O ideal seria uma função hash, né, que dada, né, uma chave, por exemplo, no intervalo de 1 a 26, a probabilidade da função retornar a chave x, né, fosse 1 sobre 26. Ou seja, para cada um eu tenho uma única possibilidade de inserção. E essa função praticamente é impossível de se obter, né? Então, como é que seria o resto da divisão quando ocorre uma colisão, né? Eu tenho lá m igual a 1001 e essa sequência de chaves, né? E aí eu vou identificar, né, que o 1030 e o 2030, né, aplicando a minha função hash, gera o mesmo endereço, 29. Então eu tenho uma colisão. Como é que eu trato a colisão, né? Então a gente vai ver algumas técnicas mais usuais de tratamento de colisão. O endereçamento fechado, o aberto, o hash linear e o hash em duplo. Tá? O endereçamento fechado, né, que é chamado de overflow progressivo encadeado, né, eu vou usar uma lista encadeada para cada endereço da tabela. Então a ideia é simples, né? Houve colisão, né, e eu já tenho um elemento então lá, então o outro elemento ele vai ser colocado na lista encadeada que inicia naquela posição da colisão. E se tiver mais, eu vou colocando mais, né? Então, eu vou ter que usar, né, uma lista encadeada para cada endereço, né, da tabela, né? Eu só vou precisar procurar, né, quando houver situações de colisão, né? Só vou andar nessa lista, né, quando houver situação de colisão. E a desvantagem, eu vou ter um campo extra, né, para os ponteiros de ligação, né? Bom, então vamos ver aí como é que isso vai funcionar, né? A posição de inserção não vai mudar, todos vão ser inseridos na mesma posição, né? Só que eu vou ter uma lista encadeada em cada posição, né? Então, exemplo aqui, né? Eu tenho uma tabela de tamanho 5. Vocês estão vendo que o número que eu vou usar na função hash é sempre o tamanho da minha tabela, né? Quando eu defino esse número, né, aquele número que a gente falou, olha, deve ser um número primo, preferencialmente maior que 20. Aqui a gente está usando 5 só para ser mais simples as contas, né? Mas preferencialmente maior que 20. Isso define o tamanho da tabela, tá? Então, se eu tenho uma tabela de tamanho, né, sei lá, 140, eu vou usar um número, né? 140 não é primo, né? 141. Tabela de tamanho 141, esse 141 é o número que eu vou usar para a minha função hash. Tá? Então vamos lá. Eu tenho lá 20 mod 5 deu 0. Tá? Então ótimo, eu vou inserir os 20 na posição 0. Aí eu vou inserir o 18. 18 mod 5 deu 3. Lembrando que isso é sempre o resto da divisão. Né? O resto da divisão de 20 por 5 dá 0. O resto da divisão de 18 por 5 dá 3. Então o 18 vai na posição 3. Aí o 25. 25 mod 5 deu 0. Opa, já tem alguém lá. Então deu uma colisão. O que eu tenho que fazer agora? Ele vai ser inserido na mesma posição, só que através de uma lista encadeada. Então ele vai na nova posição, mas uma lista encadeada. Tá? Bom, como é que eu faço a busca? Né? Do mesmo modo, eu calculo, né, aonde está o elemento pela função hash e depois eu percorro a minha lista encadeada. O problema é quando eu passo a ter listas encadeadas muito grandes. E daí eu volto a ter o problema que exatamente eu não queria ter, né? Que a função hash se propõe a não ter, que é ficar percorrendo toda uma lista para achar alguém. O endereçamento fechado, né? Então o ideal é que a função hash distribua o mais uniforme possível. Porque mesmo havendo colisões, as listas sejam mais ou menos, né, do mesmo tamanho. Né? Não tem uma lista encadeada enorme numa dada posição e outras listas, né, inexistentes ou pequenas em outras posições. Bom, o hashing linear, que é também conhecido como overflow progressivo, né,
é uma outra técnica de tratar colisão, que significa o seguinte: eu procuro a próxima posição vazia depois do endereço-chave da base. Então, eu calculei onde é que eu vou inserir. Opa, deu colisão. Ah, então aqui não pode. Daí eu vou ver se eu posso botar ele na seguinte. Ah, não pode também. Ah, na seguinte. Ah, opa, deu. Daí eu coloquei. Ele é simples de implementar, mas não é tão bom assim, porque quando eu quero procurar esse elemento, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir até a posição onde ele poderia estar pela função hash e depois sair procurando ele também, né, do mesmo jeito. Então a desvantagem, se ocorrer muitas colisões, pode haver um cluster, um agrupamento numa certa área. Por quê? Porque o elemento não pode estar lá, então eu acho a primeira posição livre. Daí deu outra colisão no mesmo lugar, daí eu vou colocando esses elementos todos, né, naquela mesma região, né? E aí eu vou ter que ter bastante, né, acesso para recuperar o elemento. Porque veja bem, a minha intenção é colocar um elemento para eu poder recuperar ele rapidamente. Então, se eu coloco um elemento, né, e tenho que percorrer muitas outras posições da minha tabela para colocar ele, na hora de recuperar, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? O que não vai ser algo desejado, né? Então, o hashing linear, né? Tá aqui o exemplo, uma tabela hash, eu quero botar o 27, né? Então, vou fazer o quê? 27 mod 8, né? O tamanho do meu vetor é de 8, né? O resto da divisão de 27 por 8 dá 3. Então, o 27 vai no 3. Opa, mas já tem alguém no 3. Ah, então eu vou tentar a posição seguinte. A posição seguinte também está ocupada. Então, a seguinte. Ah, a seguinte está livre. Ah, então o 27 entra lá, né? Esse seria o hashing linear, né? Para tratar a colisão. Tá? Então, um outro exemplo, né? Eu tenho esses valores, 52, 78, tal. A minha função, a minha tabela tem tamanho 13, eu vou fazer o hash, né? O valor mod 13, o resto da divisão por 13, né? Então, o 52, né? Eu faço, né, o 52 dividido por 13, né? Aliás, 52 vai para a posição 0, né? Daí eu vou inserir o 78, ele também dá resto 0, opa, deu uma colisão, então ele vai para a seguinte. Aí o 48 mod 13, dá resto 9, ele vai para a posição 9, tranquilo. Aí eu vou inserir o 61, opa, deu 9 também, então ele vai ter que ir para a seguinte, né? E assim funciona o hashing linear, né? Vocês estão vendo que não é assim, né, tão desejado, né? Mas ele trata as colisões, né? E aqui está o restante, né, das inserções. Bom, como é que seria um hash chamado hashing duplo, o rehash, né? Em vez de a gente incrementar a posição de 1, né, eu tenho uma função de hash auxiliar, né, uma outra função de hash que calcula o incremento, né? E essa vai levar também em conta o valor da chave, né? Então ela tende a espalhar melhor, né? Não ficar que nem aquele hashing, né, linear que a gente estava vendo, que concentra, agrupa muito, né, os elementos, né? As desvantagens é que os elementos podem estar muito distantes um do outro, né? Então, um elemento que eu acabei de inserir, né, o seguinte vai numa posição muito mais distante ainda. Bom, o que acontece quando o endereço estiver ocupado, né? Eu aplico então a segunda a segunda função hash para obter um novo número, né? Esse número adicionado ao endereço da primeira função hash, eu gero um novo endereço chamado endereço de overflow. Se ele estiver ocupado, pode ser, né? Eu dei azar 2 vezes, né? E aí eu continuo somando até achar uma posição vazia. Então, para o primeiro cálculo, é aquela função tradicional nossa, né? O tamanho da tabela, né? Perdão, o número a ser inserido, né? Mod n, que é o tamanho da tabela. Caso haja uma colisão, eu vou calcular um H2, né? Minha segunda função de hash, que pode ser, por exemplo, né? Nesse caso aqui, né? Vai ser 1 mais o hash de n-1. Vai gerar um outro número. E aí a gente calcula o rehash, né, a nova posição de inserção, como sendo, né, a posição inicial, o número inicialmente gerado i mais o valor gerado pelo H2. E aí eu aplico, né, mod n novamente.
Então, por exemplo, né, eu quero inserir o 27, né, e o H2 vai ser dado por aquela fórmula lá, 1 mais K mod N menos 1. Então, primeiro eu vou calcular, né, o 27 mod 8, deu 3. Opa, mas o 3 está ocupado, não vai dar. Vou ter que usar, né, o hash em duplo, aplicar a minha nova função de hash, que vai ser aquela lá de cima. Né? Então, na nova função de hash, né, ali o 11 já está, né? Então eu vou pegar o 27 e vou fazer 1 mais 27 mod de n-1, ou seja, mod 7, né? Então vai ser 1, 27, mod de 8 menos 1, 7, vai dar 6. Então, agora eu pego 6 e pego 3, os dois valores que eu calculei, vai dar 9 e aplico novamente mod 8, deu 1. Então o 27 vai na posição 1. Né? Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas eu resolvo o problema da colisão, né? Pelo menos no primeiro, né, momento. Né? Como é que fica a questão, né? Como é que fica o tratamento, né, usando a técnica de endereçamento aberto para remoção? Né? Então, para fazer uma busca de endereçamento aberto, né, eu aplico a função de hash, né, e a função de incremento, né, até que eu ache uma posição vazia. Tudo bem. Porém, quando o elemento é removido, né, essa posição vazia pode ser encontrada antes, mesmo que o elemento, né, pertença à tabela. Né? Por quê? Se eu removi um elemento, né, eu não vou mais buscar ele, mas aquela posição, ela ainda poderia ser uma posição que me indicasse que aquele elemento estava lá. Isso pode facilitar em outras buscas. Por exemplo, eu vou inserir o 27, né? Então tá, o 27 eu apliquei a função de hash, ele foi inserido lá. Aí eu vou remover o 20 vai sair de lá. Pronto, o 20 saiu de lá. E aí eu vou fazer uma busca agora, né, do 27. Então, eu faço uma busca, eu vejo, né, se ele está naquela posição, né, 11, não está. Aí eu vou para a posição seguinte, é o fim da busca? É o fim da busca, porque a próxima é o 27, embora não tenha um elemento lá. Então, para contornar essa situação, né, a gente mantém um campo booleano para indicar que o elemento foi removido daquela posição, né? E a posição vai estar livre para uma nova inserção, ou seja, se eu precisar, né, inserir alguém, aquela posição está livre, mas ela não vai ser tratada como vazia numa busca, né, se eu estiver tentando achar um elemento. Então, como é que vai funcionar? Né? De novo, a nossa mesma tabela, né, com aqueles elementos lá. Né? Aí o 20 saiu de lá. A posição está vazia. Eu vou marcar um bit dizendo que está vazia. Mas eu vou manter a informação de que ali estava o elemento 20. Né? Então, eu vou tentar achar a busca lá. Eu cheguei no 11. É o 27 que eu quero? Não, aí não é. Não. Então tá. Aí eu vou para a seguinte, porque essa é uma situação onde o valor da chave do 27 deu no 11. Então, como eu estou usando um hash incremental, eu vou para as posições seguintes. Aí eu vou para a posição seguinte. O 27 está aí? Então, se o 20 tivesse lá, eu ia falar, não está, vai para a seguinte. Como não tem ninguém, o algoritmo poderia falar, então o 27 não está nessa lista, o que não é verdade. Entenderam? Ele está porque anteriormente tinha o 20 antes. Então eu tenho que chegar lá e falar, opa, a posição está vazia. Tá, mas espera aí, terminou a busca? Não terminou não. Porque tinha um elemento aqui antes. Eu nem preciso saber que é o 20, eu só preciso saber que tinha um elemento aqui antes. Então, como eu estou buscando o 27, eu continuo, né, procurando ele. E aí sim eu achei ele. Tá? Então, essa situação, ela resolve para a situação de buscar um elemento quando eu uso o hash de incremento. Tá? As tabelas hash dinâmicas. Né? Então, eu tenho, né, numa tabela hash um fator chamado fator de carga, load factor, né, que indica a porcentagem de células da tabela hash que estão ocupadas, inclusive as que foram removidas, exatamente por essa questão, né, depois da busca. Quando esse fator fica muito alto, excede 50%, as operações passam a demorar mais porque eu vou ter mais colisões. Né?
Ali é o exemplo do 9, né? Onde eu fui tentar colocar o 9, não deu, né? Só deu na quinta vez, número alto de colisões. Então, quando isso ocorre, é necessário expandir o array, ou seja, meu array está muito pequeno, né? E reorganizar ele, né, numa nova tabela. Né? Então, o tamanho da tabela passa a ser um parâmetro da função hash. Tá? E aí, de um tamanho 13, né? Por exemplo, eu vou ter que passar por um tamanho 7, vou ter que passar por um tamanho 13. Tá? E reorganizar os elementos agora nessa nova tabela. Isso seria uma tabela hash dinâmica. Então, os problemas que tem agora aí é o seguinte: quando que eu vou expandir a tabela? Né? Bom, o momento de expandir a tabela é quando eu não consigo mais inserir elementos, quando metade da tabela estiver ocupada e quando o fator, né, de carga, né, for atingir um certo valor, que é o que mais é utilizado, né, quando esse valor passar de 50%. Tá? Quando que a gente não vai usar hash? Né? Se eu tiver muitas colisões, não faz sentido ter hash. Então eu tenho que escolher bem a minha função hash, tenho que escolher o algoritmo para tratar as colisões e o tamanho da tabela hash também, né? Que ela é essencial. Né? Quando não for possível, né, definir esses parâmetros eficientes, talvez a melhor solução fosse uma árvore balanceada do tipo AVR. Tá? Bom, aqui estão os exercícios, né, para a aula de hoje, né? Para marcar qual alternativa é correta, né? Nesses 3 primeiros exercícios, e depois o quarto, né, explicar os conceitos, né, de função hash, de colisão e falar brevemente sobre os principais métodos de tratamento de colisão. Tá? Então, para finalizar, né, a tabela hash é um mecanismo muito útil, né, quando eu preciso fazer uma busca rápida de um determinado elemento. Né? A vantagem está sempre no desempenho. Né? Eu não preciso percorrer sequencialmente, e mesmo uma busca binária, que a gente sabe que tem uma eficiência boa, perto da tabela hash, porque a tabela hash ela me dá a posição direta do elemento. Então, quando isso for um fator importante, o ideal é a utilização da tabela hash. Tá? E aqui estão algumas referências bibliográficas, né? E a gente fica por aqui então. Até a próxima.